questões, né, de como que a Europa vai se expandindo pela América, vocês já viram que portugueses e espanhóis saíram na frente dessa corrida e dentro dessa estrutura eles decidiram, né, entre eles, a organização, a divisão desses novos territórios. Isso se deu através do Tratado de Tordesilhas, que foi um acordo firmado entre Portugal e Espanha em 1494. Bom, professora, mas só existe Portugal e Espanha na Europa? Não! Outros povos também vão se interessar em expandir seus territórios. Lembrem-se que todos esses povos estão organizados no momento da história da Europa chamado Estado Moderno, dentro das atividades mercantilistas. A Europa, ela busca metais preciosos, ela busca novos territórios, novas colônias, expandir seus territórios, buscar matéria-prima e vender produtos manufaturados para essas colônias. Então, dentro dessa estrutura, nós já falamos a respeito da colonização francesa e holandesa. Vocês viram que os holandeses, né, vão surgir depois, mas franceses e holandeses também vão entrar nessa disputa. Agora, vamos falar um pouquinho da colonização inglesa. Então, vocês lembram que a Inglaterra demorou um pouquinho para se envolver nas grandes navegações. Por quê? A Inglaterra tinha se envolvido em uma guerra entre França, né, com França, lá na Guerra dos 100 Anos. Após a Guerra dos 100 Anos, a Inglaterra se organiza, eles precisam, né, a gente tem no século XV e no século XVI algumas tensões. No século XVI, nós vimos que se organizou uma nova religião na Inglaterra, que é o anglicanismo, e dentro dessa estrutura, a Inglaterra ela também vai começar a participar das grandes navegações, vai começar a investir em comércio marítimo. Mas isso se dá no século XVI. A primeira iniciativa, a primeira tentativa de mandar colonos britânicos, colonos ingleses, se dá no século XVI. Então a primeira colônia foi, né, eles tentaram fundar lá na América do Norte, a colônia de Virgínia, pelo Walter Raleigh. Então isso se deu no século XVI por volta de 1600, 500 e pouquinho, perdão, não 1600. Então, dentro dessa estrutura do século XVI, essa primeira iniciativa, a colônia Virgínia, que tem uma particularidade bem interessante, a palavra Virgínia era uma homenagem a Elizabeth I, então, né, rainha da Inglaterra, e ela era uma rainha solteira, mas como ela não patrocina muito, então essa iniciativa, ela é fracassada, ela foi fracassada. Por quê? Quais foram os motivos que levaram ao fracasso dessa primeira tentativa de colonização da Inglaterra na América do Norte? Então isso se dá ao fato do ataque de vários indígenas, de vários dias de fome, né, pensando que esse território tinha muita terra para desbravar. Então essa primeira iniciativa ela foi, né, um fracasso. Então Walter Raleigh, colônia Virgínia, fundada por povos que foram, né, por grupos de ingleses que foram enviados para a região da América do Norte, mas que não tiveram sucesso por inúmeros fatores, né? Um deles em relação à questão da relação com os indígenas. Então muitos indígenas, né, atacaram essas expedições e eles acabaram, né, fracassando. Então século XVI. No século XVII, a Europa, né, sobretudo a Inglaterra, ela vai passar por uma nova estrutura. No século XVII, a Inglaterra começa a se organizar, né, dentro da estrutura de poder, e a Inglaterra ela não vai esquecer essa iniciativa de colonização. Ela vai começar a organizar uma esquadra, então eles vão, né, uma das principais características da Inglaterra é o desenvolvimento mercantil e as frotas navais inglesas são muito avançadas, então eles começam a investir nessas frotas navais. E nesse século XVII nós vamos acompanhando uma coisa que se chama política dos cercamentos. O que significa a política dos cercamentos? Vocês lembram que lá na Europa, durante o feudalismo, havia várias terras que eram terras de floresta, que eram terras de uso comum. Agora, essas terras vão ser cercadas pelos grandes proprietários. E os grandes proprietários, além de cercar
terras e começam a ir para o espaço urbano. Então há um desenvolvimento das cidades inglesas. Além disso, há um incentivo da coroa inglesa, eles começam a divulgar, começam a fazer propaganda, incentivando colonos a saírem da Inglaterra. Já vamos falar a respeito disso. Outra coisa que a Inglaterra vai fazer no século XVII é investir em pirataria. Já devem ter assistido Piratas do Caribe, Então, era uma característica muito comum que a Inglaterra atacasse navios espanhóis e portugueses nessa travessia. Tanto que vocês devem ter visto vários filmes, várias histórias em que essa região do continente americano, essa passagem entre Europa e continente americano, muitos navios naufragaram, então existe a ideia dos tesouros perdidos. Por quê? Era uma prática inglesa. Então, quando os portugueses e espanhóis, primeiro os espanhóis encontram ouro antes, na América do Sul, do que Portugal, enquanto os espanhóis estavam levando ouro para a Europa, a Inglaterra atacava os navios. Então, a Inglaterra vai enriquecer, vai ganhar muito dinheiro com pirataria. Então, esse incentivo da pirataria. Um segundo fator que leva esse contexto do século XVII, desses colonos saindo da Inglaterra e irem para a América do Norte, foi a questão das guerras religiosas. Vocês lembram que a gente trabalhou no segundo bimestre a respeito da Reforma Protestante? E na Inglaterra, o Henrique VIII organizou a Igreja Anglicana. Então, a Igreja Anglicana, os anglicanos vão perseguir vários protestantes e católicos. Então, a Inglaterra vai passar por vários conflitos religiosos. Então, esses colonos que saem da Inglaterra, na sua parte, são perseguidos religiosos, sobretudo os puritanos. Professora, o que são os puritanos? São calvinistas. Vocês lembram que dentro da Reforma Protestante surgiu Igreja Luterana, Igreja Anglicana e Calvinismo. Então, os calvinistas da Inglaterra, perseguidos, decidem, em parte, migrar para a América do Norte. Então, quem são esses primeiros colonos da segunda iniciativa de colonização britânica? Então, são perseguidos religiosos e perseguidos políticos. Então, a primeira expedição do século XVII foi a expedição que vai chegar aqui, vocês estão vendo na imagem, a atual cidade de Massachusetts. E na cidade de Massachusetts, deu uma travadinha, um trava-língua ainda, eles vão desenvolver uma primeira colonização, que é a colônia Plymouth. Então, a primeira colônia que tem sucesso na América do Norte, ela vai chegar nesse navio, como vocês estão vendo aqui no selo, que é o navio que traz os Mayflowers, então os escolhidos por Deus. Então, primeiro núcleo que tem sucesso são esses puritanos que chegam, que fundam a colônia de Plymouth, na atual cidade de Massachusetts. Tranquilo, gente? Então, a gente já vai falar a respeito dessas características da colonização. Então, vocês viram que a colonização inglesa, ela foi dividida em dois momentos. No primeiro momento, não houve sucesso, que foi a expedição do Walter Raleigh. No segundo momento, os puritanos e presos políticos começam a migrar da Inglaterra para